Êxodo 17. Versículo 8 e seguintes. Então veio Amaleque e guerreou, pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei em cima do outeiro, e o bordão, o cajado de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram em cima do outeiro, em cima do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra, colocaram debaixo para que ele se assentasse sobre ela. Arão e Ur, 2 homens, sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado, sustentando, segurando, mantendo erguida as mãos de Moisés. E assim ficaram as mãos de Moisés firmes até o pôr do sol, dia todo, 12 horas aí, ó, de mãos erguidas. E a batalha acontecendo, meu Deus. E Josué desbaratou, venceu a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então lhe disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e deu nome ao altar de: o Senhor é a minha bandeira. É Deus. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. O Senhor é a minha bandeira. A palavra no hebraico é Javé é minha bandeira. Jeová, Yavé é a minha bandeira. É Ele, é quem guerreia as minhas guerras. Queridos, tem me chamado a atenção esses dias as referências bíblicas acerca de Amaleque. Amaleque é neto de Esaú. Esaú é irmão de Jacó. Quem tem a bênção é Jacó. Esaú se distanciou dos propósitos de Deus. Lembra aquele que vendeu a primogenitura, o direito de ter herança em dobro? Vendeu para Jacó. Aquele que se rebelou contra os pais e casou-se com mulheres ímpias, gerou filhos ímpios. E quando Israel é tirado por Deus do Egito, eles eram um bando de homens e mulheres de escravos recém-libertos. Preste atenção, é importante entender, eles moraram por 400 anos, várias gerações, nasceram no Egito, morreram no Egito, nasceram escravos, morreram escravos. Eles não tinham mentalidade de livre, eles tinham mentalidade de escravo. Há uma necessidade de cumprir o que diz Romanos, que fala da renovação da vossa mente. Todos nós que viemos do mundo e que viemos para Deus, nós temos a necessidade de que a nossa mente seja renovada, que aquelas coisas antigas sejam renunciadas, tanto práticas como conceitos precisam ser renunciados e colocados,
na nossa mente e repetidos e obedecidos à risca e perseverar nessas palavras até que se tornem verdades na nossa vida, até que novos caminhos neurais sejam formados na nossa mente e aquelas antigas formas de ser e de pensar fiquem para trás. O povo está caminhando no deserto, tiveram uma estupenda vitória, passaram pelo mar a pés enxutos, e depois viram o mar destruir os egípcios. Logo a seguir eles já murmuram, porque eles querem água. Chegaram em Mara, local de águas amargas, e murmuraram. Eles não sabiam pedir, eles não sabiam agradecer, eles sabiam murmurar. E Moisés fala com Deus, e Deus diz assim, e Deus manda que ele pegasse. E Deus manda que ele pegasse, cortasse uma árvore, jogasse na água e tornasse a água potável. Depois eles reclamam de comida. Deus manda maná do céu. Era um alimento que caía do céu, e eles pegavam e faziam massas, faziam bolos, faziam farinha. Aí reclamaram, mas essa dieta está difícil, só comer maná, queremos carne. E Deus manda as codornizes, o vento soprava e empurrava milhares de pássaros que caíam no arraial, batia nas tendas, e eles pegavam e comiam, e isso foi por 40 anos. A seguir, eles reclamam de novo por falta d'água. E aí Deus manda Moisés tocar na rocha, para poder da rocha sair água para o povo. E a seguir eles foram atacados por Amaleque. Os amalequitas que deveriam lhes dar passagem, os amalequitas que eram meio irmãos, eram parentes, mas os amalequitas foram covardes. E Deus diz em Deuteronômio que os amalequitas atacaram aqueles que estavam cansados, afadigados, vencidos, doentes. Esses foram atacados pelos amalequitas. E a gente consegue entender que desse incidente, no dia seguinte, ou naquele dia à tarde, Moisés decide fazer guerra contra Amaleque, porque ele diz para Josué: separem os homens. Foi a primeira guerra que eles tiveram. Separem os homens e vão para a guerra contra Amaleque. E eu vou para o outeiro, eu vou para o monte fazer uma outra guerra, que é a guerra espiritual. Eu vou orar. Líder não deve andar sozinho. Eu pergunto, você é líder? Todos nós somos líderes, Deus nos vê assim. Todos nós. Você treina a sua liderança na sua casa com seus filhos. Os filhos mais velhos treinam liderança com os filhos mais novos. É assim ou não é? Na escola você treina liderança, ou é liderado. No trabalho, idem. E Moisés então está indo ao monte, ele leva 2 homens com ele, porque a batalha era uma batalha em 2 frontes. Ele era uma batalha no campo físico, uma batalha de espadas, mas era também uma batalha espiritual, e ele precisava de homens para estarem com ele lá no alto do monte, fazendo essa batalha, orando com ele. Então preste muita atenção no que eu quero te colocar acerca de Amaleque. Amaleque é figura de Satanás. Diga, Amaleque é figura, um tipo, tipologia de Satanás. Porque Deus diz assim: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então Amaleque é um principado maligno,
esse espírito maligno está sempre atacando. E é no deserto que ele se manifesta. É no deserto que ele se levanta contra os filhos de Deus. Porque no deserto há escassez de água, o clima é quente, abafado, o corpo não trabalha direito, as coisas não funcionam como deveriam. A ordem desse espírito é esperar o povo entrar no deserto. Isso é, ele vem para atacar na hora de fragilidade. Preste muita atenção nisso. E o que dá legalidade para esse espírito entrar? Diga, murmuração. Diga. Isso quer dizer que esse espírito se move, tem direito de agir a partir da murmuração. É o que o povo de Israel estava fazendo no Egito. E depois no deserto, na caminhada para a terra, rumo à terra prometida. Então o que alimenta esse espírito maligno é murmuração. Amaleque ataca os fracos e doentes. Deuteronômio 25, 17 e 18, Deus diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e atacou na retaguarda, atacou os que estavam por trás, os últimos, na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Portanto, eu quero te dizer, você precisa entender que o diabo não dá trégua a ninguém. O diabo não respeita a dor de ninguém. Se você estiver enfrentando enfermidade, ele vem te atacar. Especialmente nos momentos de debilidade, momento de fraqueza, momento de dor, momento de conflito, momento de confusão, momento de enfermidade, momento de crise, momento de perdas. O diabo não respeita nem seu luto. Você está enfrentando o luto e o diabo está lá te atacando de todas as formas na sua mente, para paralisar você, para encher seu coração de ódio, de amargura, de ressentimento, pondo o sentimento de que a vida acabou, que não tem mais jeito, que você não vai para frente, querendo que você define tudo. Então o diabo trabalha na individualidade quando estamos sós, afastados. Geralmente quando passamos por um deserto, nossa natureza é afastar-se dos demais, é afastar-se da igreja. Veja que o povo todo estava na frente, mas um grupo de pessoas ficou para trás, e quem fica para trás ficou distante, então se tornou presa fácil do inimigo. E eu quero te dizer em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas, você não pode se distanciar. Lenha fora do fogo da fogueira, apaga. Então se você está passando por luta, aí o diabo começa a pôr um sentimento de desânimo, para você não vir, para você não ir na célula, para você não congregar, para você não adorar. Eu fico pensando como é que tantos crentes ainda não entenderam isso. Porque é hora de se levantar, é hora de adorar, é hora de clamar, é hora de buscar, é hora de louvar, é hora de profetizar. Mas você não está bem, você chega no culto, aí você senta com cara de desânimo, e o povo está louvando, está adorando, você está lá, e o diabo está na sua cabeça, só te jogando mais para baixo. Não faça isso. Se levante em nome do Senhor. Esse espírito trabalha na vida daqueles que estão abatidos. Amaleque ataca aqueles que se desmotivam. Ele ataca os desencorajados. E o problema dos desmotivados é que eles não querem ficar sozinhos. Eles começam a desmotivar outros. Ainda tem isso. Um cansado, um frustrado, desmotivado, estava indo lá no grupo e vai afastando. Aí vem cá, irmão. Ô, irmão, esse negócio está errado, pai. Não tem um metrô para levar a gente aqui para a terra prometida. Não tem ônibus. Não tem trem. Nós vamos no dedo, irmão. Nós vamos na letra de Moisés. Esse cara é doido, dizendo que Deus falou com ele. Aqui falta água, aqui falta comida. Cadê o pessoal para servir do restaurante, para servir a comida para nós? E aí começa a murmurar. E vai juntando outros.
vai juntando outros que também estão abatidos. Isso é laço do diabo. Abra teu olho em nome de Jesus. Amaleque, preste atenção, abandona os feridos e doentes. Interessante que Deus tinha mandado que depois desse incidente em que eles atacaram o povo que estava, os retardatários, aí Deus diz que depois que eles deveriam fazer guerra constante contra eles até aniquilá-los. E aí quando vem o tempo de Saul, estou pulando indo lá para frente, quando Saul é rei, Deus manda que Saul destrua Amaleque. Saul não destrói Amaleque, ele poupa o rei Agag. Isto é, ele está dando legalidade à autoridade para continuar agindo, porque ele representava a autoridade, Agag. E quando depois de Saul, próximo rei, que é Davi, e lembra que Amaleque foi atacar a cidade de Ziclag, tocou fogo em tudo e levou cativos as mulheres, as crianças, os idosos, todo o povo da cidade, roubou tudo e fez um arrastão e tocou fogo em tudo. Depois de 3 dias de viagem, então tome muito cuidado quando você está cansado. A dica: mulher, quando o marido chega em casa, não recebe ele despejando um monte de problema, não. Recebe ele com um café gostoso, com renovo, com força, com graça, com carinho, com atenção. Não recebe dizendo: acabou o gás. Então não receba com notícia ruim, não. Também da mesma forma a esposa, quando chegar, não receba com notícia ruim, não. Receba com graça, receba com um lanche, receba com um abraço, com um beijo, receba com vida, amém? Para renovar as forças do outro. Glória a Deus. Quando Davi chega, a cidade toda destruída, levaram o povo todo da cidade, ele abriu a boca a chorar, os soldados todos abriram a boca a chorar, virou aquele desespero todo. 1 Samuel capítulo 30, eu estou falando aqui. Virou aquele desespero todo e os soldados, os amigos de Davi, falaram em apedrejar Davi. Você já notou que tudo quanto é confusão, o pepino cai sempre no peito do líder? Você já viu? Qualquer um que saía aí fora e contar: o apóstolo falou isso, ou fez isso comigo. Aí a tendência é o quê? Daqueles que estão sob ataque de Amalequita, entrar no jogo. Que absurdo, como é que falou, que coisa que fez, que não sei o que, papapá, e pancada no lombo do líder. É assim ou não é? E quanto maior o seu nível de liderança, maior é o grupo que você lidera, mais pancada você leva. É assim. E aí diz que Davi chorou, até não ter mais força para chorar, mas chorou na presença de Deus. O senhor vai me entregar eles? Vou te entregar. E quando Davi vai, e eles estão caminhando, e eles encontram quem? Um egípcio, servo de um amalequita. E aí pegaram o cara: quem é você? Eu sou um egípcio e eu sou servo do amalequita. O que aconteceu? Aí eu falei assim: eu adoeci e meu Senhor me largou aqui para morrer. Tem 3 dias que eu estou aqui. Aí ele diz: se eu cuidar de você, você nos leva até o bando? Ele disse: eu levo. Portanto, preste atenção. Esse espírito maligno ataca os que estão fracos, mas também abandona os que estão doentes. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que a igreja é o exército que não abandona os doentes. Isso tem que ser uma decisão nossa todos os dias. Cada líder de célula,
localizar os membros, os discípulos daquela célula, cada líder de ministério, de macrocélula, cada irmão é responsável pelo outro, em não deixar os feridos e os enfermos para trás. A luta do outro é sua luta, porque amanhã, quando você estiver passando por luta, haverão irmãos, pessoas que chorarão com você, que estarão do seu lado, que tomarão sua dor, que tomarão sua guerra, que fortalecerão você e te colocarão em pé. Aleluia. Amaleque ataca tentando impedir a caminhada rumo às promessas. Entenda uma coisa: o diabo não quer que você seja próspero, o diabo não quer que você seja bem sucedido, o diabo não quer que as promessas se cumpram na sua vida. Então eles vieram atacar para impedir o povo de entrar na terra da promessa. Foi a primeira guerra. E preste atenção no que eu vou te falar. Amaleque foi atacar, aquele povo foi atacar, orientados, dirigidos, incentivados pelo diabo. Eles deveriam era servi-los, eles deveriam era abençoá-los, eles deveriam era levar água, era levar pão, levar comida, dar boas-vindas, ajudá-los, conduzi-los. Mas não é isso que eles fazem. Eles atacam. Mas eu quero te dizer que todas as vezes que Amaleque se levantará, Deus vai dar a estratégia para vencer. Deus precisava formar um exército, e se forma exército na guerra. Como é que vai formar exército sem luta? Então pare de correr de problema. Aliás, ao invés de correr do problema, enfrente os problemas. Tem gente que a hora que começa a caminhar na vida, vê um problema, ele para e está vendo aí a luta. Ué, irmão, você quer alcançar sem luta? Até na escola tem prova, tem ou não tem? Prova, o nome já está dizendo. Então o que eu quero te dizer em nome de Jesus, que toda luta, toda vez que Amaleque se levantar, não se assuste, não se desespere, porque na verdade Deus vai permitir que Amaleque se levanta, para que você se levante no poder de Deus, para que você volte o seu coração para Deus, e Deus forme em você um valente. O que vai fazer de você um valente? É não correr, é não fugir de problema, é não fugir das guerras. Deus precisava formar um exército, e para formar um exército tinha que ter guerra. Eles eram fracos? Sim. Eram treinados? Não. Mas no meio da batalha eles tiveram que aprender na marra. E é assim mesmo. Olhe para a sua vida. As conquistas que você teve até hoje, quantos desafios você já enfrentou que eram maiores do que você? Mas você teve que enfrentar. Tem vezes que dá para fugir, mas tem vezes que não dá mais para fugir. E você é obrigado a enfrentar, ainda que com medo. Diga comigo: Amaleque precisa ser enfrentado. Olha para quem está do seu lado e diga: qual é o Amaleque? Qual é o demônio que tem se levantado contra a sua vida? Pergunta para a pessoa aí. Nos momentos de dor, no momento de fraqueza, de enfermidade, de guerra, de problema, de crise, eles estão te atacando. Então Amaleque vai servir como treinador. Quando Davi enfrentou o gigante, descobriu-se ali que o verdadeiro gigante não era Golias. O verdadeiro gigante estava dentro de Davi e precisava ser revelado. Você vai se tornar um gigante espiritual. Você vai amadurecer, você vai crescer enfrentando as suas guerras. Como ter vitória contra os amalequitas? Primeiro decida lutar, não adianta ficar fugindo. E Moisés chega como líder, chega para Josué e diz para ele: Josué, você vai pegar os homens e vai formar um exército.
pega os homens e vai para a batalha contra Amaleque. Nós vamos enfrentá-los. Então eles iam para a batalha física, era na espada. E ele diz: e eu vou para o alto do monte estar em oração, enquanto você guerreia aqui. Você enfrenta uma guerra física e eu vou enfrentar uma guerra espiritual. E ele leva 2 homens. Gente, só é possível vencer as obras malignas com unidade. Unidade. Josué não questiona, Josué obedece. Josué chama os homens, ele vai para a guerra. Moisés vai para o monte. Um murmurador diria: bonito, né? Eu vou ficar aqui na frente de espada, e o bonito do líder, Moisés, vai lá para o alto do monte. Josué não age assim. Ele confiava que Moisés recebia direção da parte de Deus. Ele sabia que Deus era com Moisés. E diz a Bíblia que quando chega lá, Moisés levanta as mãos segurando o cajado. E lá de cima ele vai vendo, e o povo de Israel está prevalecendo, os amalequitas morrendo à espada. Só que Moisés, os braços cansam, e diz a Bíblia que os braços dele descem. E quando os braços dele descem, Amaleque passa a ter vitória, a ter frente, a matar os soldados. E nessa hora, Arão e Ur encostam ao lado de Moisés e seguram os braços de Moisés. Pega uma pedra e põe para ele sentar. Ele senta. Irmãos, foi batalha de dia todo. E esses homens agora estão de um lado à direita, outro à esquerda, segurando os braços de Moisés. E enquanto seus braços estão erguidos, a vitória é plena, é cabal, é total. Aleluia! O bordão era símbolo, o cajado era símbolo da presença de Deus. Aleluia! O que eu quero te dizer é que nós precisamos andar em unidade. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja forte porque andava em unidade. Qualquer negócio, qualquer família, se não estiver unida, não prospera. Um puxa daqui, outro puxa de lá, um tem uma ideia, outro tem outro projeto, vai dar em nada. Qualquer empresa também tem que andar em unidade. Definem-se os propósitos, os alvos a serem alcançados, e todos trabalham em unidade. Não é diferente na igreja do Senhor. Atos 4:32 diz assim: o grupo de crentes estava unido em seus corações e espírito. De fato, eles compartilhavam todas as coisas, viviam em harmonia uns com os outros. Louvado seja Deus. Unidade é o coração da comunhão. Destrua isso e acaba o coração do corpo de Cristo. Sem unidade não há comunhão. Um povo vencedor, uma igreja vencedora, é um povo que anda unido, que marcha junto, que caminham juntos para os mesmos propósitos, que é glorificar o nome do Senhor. Quando você vê um povo que um murmura daqui, outro murmura dali, um reclama daqui, outro faz cara feia dali, não rompe, não conquista, e um espírito de desânimo cai sobre a congregação, e aquilo que era para ser um povo vencedor, um povo vitorioso, um povo forte, poderoso, é vencido pelo diabo. Nada é mais valioso para Deus do que a sua igreja. Dê um glória a Deus. Ele pagou um alto preço por ela e ele a valoriza. O que nós podemos aprender com esse princípio da unidade? Dê importância ao que temos em comum e não às nossas diferenças.
que é que temos em comum? Como crentes, a Bíblia diz que compartilhamos um só Senhor, um só corpo, um só propósito, um só Espírito, uma só esperança, uma fé, um só batismo e um amor. Então nós compartilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro, que é a eternidade em Cristo Jesus. Então nós precisamos nos concentrar nas coisas que produzem harmonia e que nos ajudam a crescer na comunhão. Naturalmente Deus nos fez diferentes, e podemos valorizar e apreciar essas diferenças e não meramente tolerá-las. Deus deseja unidade e não uniformidade. Unidade. Estamos juntos, vamos firmes, vamos alcançar. Para termos uma unidade saudável, nunca devemos permitir que as diferenças nos dividam. Precisamos estar concentrados nos propósitos comuns de Deus para nós e sua igreja. Os conflitos que surgem são sinais de que o foco mudou para coisas menos importantes. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, a palavra diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É quando eu deixo as minhas preferências e caminho no mesmo propósito. Segundo, seja realista em suas expectativas. Não fique desencorajado pela diferença entre o ideal e o real na igreja. Podemos amar fervorosamente a igreja apesar de suas imperfeições. Ficar buscando o ideal, usando críticas sobre o real, é imaturidade. Eu ouvi uma vez, eu gosto de repetir isso, que Deus nos dá o que nós precisamos numa embalagem que nós não gostamos, que nós não queremos. Eu aplico isso à minha vida. Tem um bocado de coisas que talvez você não goste da minha maneira de ser e de agir. Mas é a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Então nós precisamos trabalhar em unidade, andar em unidade. E a palavra diz: seja paciente com os outros, olhando com tolerância os erros dos outros, por causa do seu amor. Sabe por quê? Quando a gente erra, a gente quer misericórdia dos outros, pastor. Mas quando os outros erram, a gente liga o trator e passa por cima. Ah, mas não compreendeu a luta que eu estou passando, eu fiz isso por isso e por isso. E por que a gente também não tem misericórdia do outro que está passando pela luta? Os crentes vão desapontar e entristecer você, entenda isso. Mas isso não deve ser desculpa para não continuar em comunhão com eles. Aliás, é só os bicudos que não se beijam, não é assim? Porque tem uma turma que é de bem com a vida, que é de boa. Não concorda, não gosta disso ou daquilo, de uma coisa que o outro falou, mas ele toca para frente de boa. Mas o outro não, você não. Encostou no seu calo, a confusão está feita. É porque Deus nos permite encostar calo no calo, para esses calos irem sendo retirados, amém? E a gente melhorar, a gente caminhar. Porque se a gente procurar a igreja perfeita, você não vai achar. Primeiro, porque você não é perfeito, vive dando trabalho. Nós somos uma família, diga, nós somos uma família. Devemos agir como família. Então não abandone os irmãos que estão passando por luta, porque todo mundo que está passando por luta gostaria de receber um abraço, gostaria de receber uma palavra de ânimo, gostaria de ser encorajado, porque Amaleque atacou os cansados, os desanimados e doentes. Moisés fez uma guerra contra os amalequitas. Sabe o que é isso? É que toda vez que alguém se levantar contra seu irmão na fé, não fique calado, se levante, se posicione, defenda, entra na guerra, ore com ele, jejue com ele, tome a briga dele e ajude a ter vitória sobre Satanás.
Muita gente se torna desiludido com a igreja por muitas razões compreensíveis. A lista: conflito, ofensa, hipocrisia, negligência, se sentir insignificante, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos chocados e surpresos, devemos lembrar que a igreja é constituída de pecadores, incluindo eu, incluindo você. Porque somos pecadores, nós nos ferimos e ferimos os outros. E às vezes a gente fere intencionalmente, com a intenção de ferir, e muitas vezes a gente fere sem intenção, sem saber que está ferindo. Mas em vez de abandonarmos a igreja, de ficar para o canto, e é um negócio do capeta, porque quem está chateado, o diabo vai pôr um outro chateado procurá-lo. Já viu isso? Mas eu estou vendo que você está triste, ou que você sumiu, que não está aparecendo. Mas eu não estou satisfeito com aquela igreja, não. Aí começa. Mas em vez de abandonarmos a igreja, devemos permanecer e trabalhar para acertarmos tudo quanto for possível. Porque na verdade, nós vamos nos mostrando. Nós vamos mostrando as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Você sofre com as suas fraquezas, com as suas lutas? Eu sofro com as minhas. Você fala coisa que você não queria falar, que ofende, que machuca? Eu também faço isso e sofro por isso. A vontade era acertar em tudo o tempo todo. Principalmente quem tem veia profética. Porque no profético vai falar coisa que os outros não vão gostar. Aí eu descanso na palavra assim, peraí. Eu não estou para agradar. Naquilo que eu exceder, eu vou tratar, vou pedir perdão, vou consertar. Mas naquilo que eu preciso falar da parte de Deus, eu vou confrontar. Porque sem confronto a gente não muda. É assim no casamento. Minha filha, você fica calada com as coisas que você não gosta, e o marido vai aprontando, vai fazendo coisas, vai falando coisas, vai tomando decisões, vai agindo, e você não gosta e você vai morrendo. Precisa confrontar. Precisa falar que está doendo, precisa falar que a ação não está certa. Assim também o marido. Às vezes o marido é mais manso. A mulher é uma mulher de personalidade muito forte. Fala para os quatro cantos. Mulher já fala muito. Por natureza, a mulher já fala, diz que fala 30 mil palavras por dia, enquanto o homem fala 12 mil palavras. Aí o que acontece? Vai falar um monte de coisa boa, mas vai falar também um bocado de coisa. E quando entrar na tal da TPM, irmão? Aí vai chamar para fazer uma DR, discutir relação. Nunca vi ninguém chamar a mulher, chamar o marido para fazer DR, se ela estiver de boa. Só chama quando está chateado, o bichinho já vai acuado. Ai meu Deus, tem misericórdia. O que vem dessa vez? Porém, casamento que não tem confronto, não tem crescimento. Mas o que eu quero te colocar, sabe o quê? A Bíblia diz que você casou com essa mulher, você casou com esse homem, e vocês se tornaram uma só carne. Então, o princípio da sabedoria está em parar de viver brigado, de cara virado, chateado, mas decidir viver em paz. E esse viver em paz, às vezes, implica em confronto. Não é para você morrer, é para você pôr para fora que não está legal, mostrar de boa e dizer eu te amo, mas essa ação está me machucando, está me matando. Mas eu estou aqui com você, eu amo você, vamos para frente, vamos andar em unidade. Olha que lindo, uma mulher com uma postura dessa, ou um homem com uma postura dessa. É isso. Assim também é na igreja. Vamos para frente. Tem um bocado de coisa que você não gosta, tem também um bocado que eu não gosto. Tem coisa que você não gosta em mim, tem coisa que eu não gosto em você. E assim também com os irmãos, e os irmãos com você.
Mas nós precisamos deixar essas coisas pequenas, que elas são só menos, elas são de menor importância. Nós precisamos decidir, vamos ser felizes, vamos adorar junto, vamos glorificar, porque se nós andamos em unidade, se nós estivermos juntos na presença do Senhor, o Senhor vai derramar do seu Espírito, o Senhor vai abençoar, vai haver cura, vai haver vitória, vai haver resposta. Volta a falar sobre a família. A Bíblia fala para o marido viver a vida comum do lar com discernimento, com sabedoria, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Você briga mais a mulher, você vai orar, meu irmão, parece que tem uma guerra de espada. Plim, plim, plim. O que é isso? Essa oração batendo no teto, não sobe, Deus não responde, Deus não recebe. Você, mulher, quebra o pau com o marido e depois, oh meu Deus, só emoção, que nada, Deus não está recebendo. Agora ande em unidade para você ver que o diabo vai correr de vocês. Aleluia. Ande em unidade que a resposta vai vir. Ande em unidade que a graça vai vir. Até a intimidade sexual vai melhorar, meu irmão. Da mesma forma, a igreja é quando nós estamos falando uma só língua. É quando o nosso olhar é um olhar abençoador, nossa mão levanta para abençoar. É quando a gente deixa as coisas pequenas. Peraí, nós somos o mesmo reino, o mesmo povo. Isso aqui é a obra do diabo, deixa isso para lá. Vamos caminhar juntos, vamos encorajar uns aos outros, vamos valorizar uns aos outros, vamos reconhecer os dons uns dos outros, vamos entender e reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Aleluia, a vitória só vem sobre Amaleque quando a igreja está unida. Moisés está lá no alto, mas junto dele tem Arão e Ur apoiando. Cansou, põe uma pedra para ele sentar. O braço cansou, levanta o braço dele. Estamos juntos, meu líder, vamos junto. Os líderes precisam ser encorajados, os líderes precisam ser apoiados, os líderes precisam que o povo marche junto. Mas lá no campo estava Josué. E Josué estava com quem? Com os outros irmãos, com os outros soldados. Era cada malequita que caía, era um glória a Deus que subia, louvado seja Deus. Agora imagina o final do dia, a vitória, a terra tomada de inimigos mortos. E eles felizes, está vendo, irmão? Eu não falei que podia, eu não te falei que dava para vencer, eu não te falei que Deus era conosco. E aí vira aquela festa só, todo mundo glorificando, exaltando. Aí Moisés desce lá do monte, ele, Arão e Ur ao lado dele, ajudando, porque está cansado o dia todo de mãos estendidas. E quando ele chega no arraial, as suas forças são multiplicadas, porque ele recebe abraço, ele recebe os irmãos, todo mundo festejando e se alegrando. Portanto eu te digo, em nome de Jesus, tira os olhos de problema. Em nome de Jesus, tira os olhos de coisas pequenas, tira os olhos de coisas que desagradam. Não gostei disso, eu não gostei daquilo, que nada. Levanta os olhos, perdoa, seja maduro e vamos juntos para os mesmos alvos em Cristo Jesus. E Deus vai cumprir o que diz o Salmo 133, que o óleo que desce, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia! É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Essa igreja, Deus tem falado que vai se manifestar com glória, com graça, com milagres, com maravilhas. O povo vai chegar aqui, visitante vai chegar aqui e vai dizer: achei, é aqui, esse é o lugar, Deus está aqui. As pessoas dirão: Deus está aqui, e elas virão e procurarão você e dirão: eu quero ir para a sua célula, eu quero ir para a sua igreja, eu quero estar nos cultos, porque Deus está ali.